Pessoal, caríssimos, mais um companheiro aqui, um encontro num final de tarde com 3 grandes companheiros de trabalho. Durante muitos anos em que eu fui professor de Direito Constitucional, esses 2 livros, eles foram presentes no cotidiano. Um deles, o livro de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E nos últimos 7 anos, a partir de 2012, não é? O livro de Wadi Lâmego Bulos, o livro de Direito Constitucional de Bulos. Eu sempre recomendava as leituras de outros livros, mas como eu ministrava aula de constitucional pela manhã e à noite, então eu estudava à noite um pouco de constitucional a partir da condução teórica metodológica de Wadi Lâmego Bulos, que eu sempre achei muito interessante, não é? O seu método, a sua forma de explicar, partindo da história, partindo de elementos de uma complexidade, não é? História, sociologia, política. Então, nunca você passava para o aluno a lei seca. Você passava também para o aluno o histórico, não é? O processo, o produto e o processo. Então isso é muito bom. Quando você encontra um autor, que é o caso do Bulos e o caso também do Zé Afonso da Silva, não é? Que é um pensador estruturalista. José Afonso da Silva é um pensador estruturalista do direito constitucional. E outro livro que foi um companheiro de batalhas, de tarefas no curso de arquitetura da UNP, quando eu ministrei História da Arquitetura, História da Arte, Estética, foi esse livro do Mansell, Anatomia da Arquitetura. É por isso que eu sempre defendo, não é, uma postura bem weberiana. O professor pesquisador, ele tem que possuir os instrumentos do seu ofício. Então, ele tem que possuir a sua biblioteca com os seus livros, para que ele possa pesquisar, ler, porque o que ele diz na sala de aula é fruto de horas e horas de uma solidão, de uma reflexão, de uma pontuação espiritual, fazendo racionalmente as leituras, comparando, investigando, não é, o discurso desses autores, para poder levar para a sala de aula, principalmente no caso do direito, onde você leva o discurso da ciência, o discurso dos resultados dos tribunais e o discurso da lei. Então, aqueles que trabalham com ciência do direito, ou que pretendem fazer do direito uma ciência, ele vai ter que saber trabalhar com esses patamares de discurso. O que diz a ciência, os autores, o que diz a lei e o que diz os tribunais, os resultados dos tribunais. Eu recomendo para os novos arquitetos a leitura desse livro, Anatomia da Arquitetura, para vocês compreenderem
a arquitetura dentro de um processo de construção dialética, em movimento contínuo.